Olá, nesse vídeo estarei fazendo uma demonstração básica da operação do software nova do Microscope FT3. Inicialmente, vou estar abordando aqui as opções referentes ao display do equipamento. Para a utilização nessa demonstração, está trabalhando com o simulador do Microscope FT3. Então, como vocês podem perceber, esse aqui é o display, ou touchscreen, do Microscope FT3. Nele, você consegue verificar o indicador de eventos na própria tela. Em si, você não consegue tomar as devidas providências pelo display, porém você pode consultar qual é o erro que está ativo para então acessar o software novo e tomar as devidas medidas para reparar problemas se houver. Aqui você pode acionar a limpeza do equipamento, você pode acionar o zero, tem o próprio botão de análise, tem a barra de progresso que vai indicar qual o momento na análise ele está, se ele está fazendo discussão, se ele está analisando o produto. Aqui onde está escrito selecionar produtos, se você clicar, você tem acesso à lista de produtos referentes ao Microscope FT3, porém aqui são apenas os produtos favoritos, então no software nova você tem que configurar quais são os produtos favoritos para eles aparecerem nessa lista. Em relação ao display, seriam essas as opções e controles que você teria disponíveis. Apenas como observação, o display é apenas para comando, ele não armazena dados relacionados a zero, análises, nem nada. Tudo isso fica armazenado no PC e está instalado o software novo. Entrando, toda vez que é aberto o software novo, ele sempre vai entrar na tela de resultados. Nessa tela de resultados, na maior área, aqui em branco, é onde fica registrado todas as análises feitas no equipamento, desde clean, zero, a check sample, análise dos produtos, tudo fica registrado aqui. E eles são organizados em ordem cronológica. Caso você queira buscar algum resultado de forma específica, é só você clicar em filtro aqui no menu lateral e montar ele de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, vamos buscar dados de leite processado apenas. Então, ele automaticamente vai localizar apenas os dados de leite processado. Se eu quiser desabilitar os filtros aqui, que podem ser montados por data, com ou sem dados de referência, eu só preciso clicar em limpar tudo ou clicar no xizinho aqui relacionado ao filtro, que ele volta ao histórico, em ordem cronológica. Para fechar o menu lateral, é só clicar novamente no botão. Na aba inferior, está indicado em azul aqui, ele tem alguns menus. Nele também há o indicador de eventos, que você consegue verificar os eventos do sistema. Se for algum erro relacionado a hardware, ele pode te direcionar automaticamente para o centro de diagnósticos, onde ele vai te indicar o que precisa ser feito para consertar o instrumento. Também é possível acionar o clean, o zero, tem a barra de progresso, o botão de análise se encontra no final da barra ao lado direito, e aqui também tem a área de seleção de produto. Na área de seleção de produto, você tem toda a lista de produtos configurada. Elas podem estar por pastas ou direto na pasta raiz. Isso fica de acordo com a configuração que o próprio usuário vai definir. Tá? Para habilitar se um produto vai ser classificado como favorito ou não, no canto superior direito há uma estrelinha que, se você marcar ela, ele vai virar um produto favorito e ele vai aparecer no display. Lembrando que o limite do display são 9 produtos, então só 9 poderão ser escolhidos para aparecer
no display do equipamento para poder ser feito as análises de forma mais rápida. Aqui agora eu vou estar abordando como que preenche os dados de referência nas análises para ser feito a calibração das curvas. Toda vez que ela é feita a análise do produto, ele aparece aqui o resultado no histórico. Porém, para fazer o processo de calibração, você precisa vincular as análises do meu Coscan com os dados de laboratório, para então usar a ferramenta de ajuste e fazer as devidas calibrações no hardware do instrumento. Se a amostra já possui dados de referência, no lado esquerdo aqui vai aparecer o símbolo do Erlenmeyer. Isso é referente a cada análise. Se aparecer o símbolo do Erlenmeyer, é porque tem dados de referência. Caso não tenha, você precisa preencher. Como que você faz isso? Clicando no menu lateral, no menu lateral do lado direito, tem um botão chamado Valores de Referência. Esse botão, você clicando em cima, ele habilita o campo ao lado de cada parâmetro que permite o preenchimento. Ou permite o preenchimento dos dados de referência para aquela respectiva análise. Então, aqui nós já temos algumas preenchidas, mas se você observar que não tem, o campo está vazio para ser preenchido. Então, se a gente quisesse, a gente só precisaria digitar o valor, por exemplo, do laboratório aqui. Não é necessário fazer uma por uma. Se você quiser, você pode preencher várias ao mesmo tempo. E depois salvar todas. Uma vez que você tenha preenchido e seja salvo, ele vai mudar da cor azul para a cor preta, indicando que ele já está gravado. Para desabilitar esse menu de preenchimento dos valores de referência, é só clicar novamente no botão no menu lateral. Feito isso, agora as amostras possuem dados de referência. A próxima etapa agora é você enviar essas análises para um conjunto de amostras. Como que é feito isso? Primeiro, você seleciona todas as amostras que serão utilizadas. Bom, vamos estar utilizando leite processado no nosso exemplo aqui. Feita a seleção dele, no menu lateral, você clica no botão adicionar ao conjunto de amostras. Ele vai abrir uma janela e nele você consegue criar o seu conjunto de amostras para avançar com a ferramenta de ajuste. Aqui você pode criar uma pasta para organizar os dados ou pode criar o conjunto de amostras diretamente na pasta da raiz. Se você quiser criar uma pasta, você clica no primeiro botão para organizar os dados. Se não, só clica no conjunto de amostras para organizar. Feito isso, você define um nome, por exemplo, construção. E seleciona onde que ele vai só ser salvo. Se você quer que ele fique fora das pastas, é só clicar em Sample Sets e mandar salvar. Feito isso, nosso sample set está criado. Agora, a gente só precisa clicar em cima dele e mandar adicionar para as amostras serem salvas. Se elas foram feitas corretamente, vai aparecer essa mensagem no canto superior direito da tela. Feito isso, a gente pode fechar o menu lateral e seguir para o menu ajuste. Um passo antes de seguir para o menu ajuste que você poderia executar é verificar como que está o sample set, se ele foi criado corretamente. Então, entrando no menu conjunto de amostras, é só digitar 100, 1, 2, 3, 4. Você tem visibilidade do sample set que acabou de ser criado. E nele você pode conferir se as amostras estão corretas, se precisa ser preenchido algum valor de referência, por exemplo, uma demonstração da minha proteína. Então, tipo assim, 3,9.
Pronto. Então aqui você poderia também fazer o preenchimento dos dados de referência ou editar ele se for o caso. Caso tenha alguma amostra que foi adicionada incorretamente, é só você clicar em cima da respectiva amostra e usar os menus laterais aqui, remover o conjunto de amostras para tirar o sample set, ou você pode adicionar mais se você clicar no botão adicionar ao conjunto de amostras. Feitas as verificações, agora a gente entra no menu ajuste. Há duas formas de serem feitas o ajuste da curva. Ajuste manual usando o assistente ajuda. Ajuste manual você tem que calcular externamente a correção do intercept ou interseção e inserir o valor. Fazendo isso, você clica em ajuste manual, ele vai abrir uma ferramenta auxiliar. Ele vai abrir uma ferramenta auxiliar onde você consegue selecionar o teu produto, por exemplo, leite processado, vai te indicar qual curva ele está usando e o parâmetro, e nele você consegue inserir a tua correção. Lembrando que nessa forma você precisa calcular externamente numa planilha qual vai ser o ajuste. Se você optar por utilizar o assistente de ajuda, de ajuste, o assistente de ajuste, ele vai abrir um software auxiliar que vai te guiando no processo de calibração. Feito isso, ele vai abrir um software auxiliar e que a gente pode iniciar o processo. Primeiro seleciona o produto que a gente vai calibrar, que é leite processado. Se for algum dos produtos que estão dentro de pastas, só precisa lembrar do seguinte detalhe, que se houver mais de um produto dentro da pasta, por exemplo, dentro da pasta leite tem o Cow Milk, o Buffalo Milk, o Basic Milk. Então tem três produtos aqui. Os três compartilham a mesma calibração. Então, se você inserir um ajuste, os três vão receber. Ajuste individual e específico para a característica de um produto, o produto precisa estar fora da pasta. Então, é um detalhe que precisa ser observado durante esse processo. Então, vamos selecionar leite processado. Pode ver que só leite processado aqui vai receber esse ajuste. Então, a gente clica em próximo. Selecionamos nosso sample set, no caso a demonstração 1, e clicamos em adicionar. Feito isso, ele vai adicionar o sample set com os dados referentes à curva. Como a gente só tem dados de gordura e proteína, foi o que ele indicou aqui, que há 8 amostras referentes à gordura e há 8 amostras referentes à proteína. Então, a gente marca em incluir e clica em próximo. Feito isso, ele vai calcular automaticamente uma correção para você e te indicar na tela essa correção. Caso você queira ver em detalhes essa correção, o que é o recomendado, é sempre interessante você avaliar a parte estatística referente ao ajuste que está sendo feito. Você clica nesse símbolo aqui, ao lado esquerdo de aprovar, que ele vai abrir a tela do ajuste em detalhes, e nele você consegue observar como que está as estatísticas da curva, como está o atual e como que vai ficar o novo ajuste. Se a acurácia ou, ou precisar, ou, se preferir, ficar idêntica entre o atual e o novo ajuste, não é necessário fazer nenhum tipo de correção. Você tem que sempre lembrar que você tem que melhorar a precisão. Então, nesse caso, não seria necessário fazer nenhum tipo de ajuste, que é a própria sugestão no software. Então, clicando em OK. É só você aceitar o ajuste. Vamos agora avaliar proteína. Em proteína, ele fez a sugestão de um ajuste. Como vocês podem observar, o atual ele está com uma precisão de 0,16. Com a correção sugerida, ele vai cair vai cair o erro e a precisão vai melhorar significativamente. Ele vai ficar em 0,025. Se vocês observarem aqui no gráfico, pode ver que a curva padrão de proteína estava deslocada das amostras. Então, após o ajuste, as amostras agora vão estar representadas. Essas amostras que estão aparecendo em vermelho, elas são que o software considera como outliers. Então, antes de seguir
Com o ajuste, você pode excluir elas do cálculo, clicando no botão ou apenas desmarcando aqui. Feita a exclusão, ele vai recalcular automaticamente a estatística e vai indicar para você na tela. Se eu entrar em tipos de ajustes, eu posso avaliar outras configurações que podem fornecer uma melhor precisão. Porém, lembrando, se for selecionado alguma que mexe na inclinação da curva, que vai alterar de 1 para qualquer valor, a inclinação é recomendado que ela fique entre 0,8 e 1,2 no máximo. Menos que isso, ou mais que 1,2, não é recomendado fazer ajuste de inclinação, é somente interseção. Aí, nessa tela, você pode desmarcar seguir recomendação e selecionar algum ajuste específico para a curva que você considera que vai melhorar a precisão. Nesse caso aqui, em específico, na nossa demonstração, somente o ajuste de interseção, o intercept, é suficiente para melhorar a precisão da curva. Então, eu estarei mantendo seguir recomendação. Volto a imputar, clique em OK para aceitar. E depois clique em concluir. Nessa última tela, ele vai pedir uma confirmação para você, indicando quais produtos vão receber a calibração da curva. Se você tiver de acordo, é só clicar em confirmar para os ajustes serem implementados. Então, a partir de agora, as próximas análises já vão ser calculadas com um novo ajuste, que foi inserido. Tudo bem? Agora, estarei abordando um pouquinho sobre algumas funções do menu conservação. Em relação ao menu conservação, há três divisões. As opções referentes ao operador, as opções referentes ao gerenciador de instrumentos e as opções avançadas. As opções avançadas somente são utilizadas pelo engenheiro de serviços da Foz do Brasil. Elas podem ser solicitadas a qualquer uma dessas funções, porém seria durante a abertura de um chamado e com orientação técnica. Tá? Então, referente ao menu operador, o que mais será utilizado no menu operador será o suporte remoto, onde ele vai abrir o TeamViewer para ser feito o início da sessão, em que, se for necessário o suporte da Foz, você pode iniciar a sessão por aqui, vai encaminhar o ID e a senha para o engenheiro de serviços responsável. Você consegue ver informações do sistema, a versão do software, caso seja questionado, voltando em conservação. Você pode acessar o centro de diagnóstico. Se houver qualquer falha no hardware, ele vai estar registrado, e o próprio meu Cusco FT3 não consiga resolver, vai estar registrado aqui para você poder consultar e tomar as devidas medidas para reparar o problema. E o menu sequência de conservação. O menu sequência de conservação contém duas limpezas que são recomendadas serem utilizadas. A limpeza estendida, que é uma limpeza intensificada durante 8 minutos. Ele vai fazer a limpeza do hardware do instrumento, tirando possíveis contaminações. Aqui só precisa ser garantido que vai ter zero clientes suficientes durante todo esse período. Então, é sempre interessante antes que os galões estão cheios durante a limpeza estendida. A frequência de utilização pode variar de acordo com o volume de amostra. Então, é sempre interessante consultar a Foz do Brasil antes de aumentar ou diminuir a frequência na utilização dessa limpeza. O desencrustando, que é o reagente de Scaler, ele é colocado pela pipeta de amostra em relação ao FT1 e ao FT2, que era utilizado como produto. O Scaler tem seu próprio menu, agora ele pode ser acionado.
Os demais menus que estão disponíveis na sequência de conservação são ferramentas de diagnóstico do equipamento, tá? É, elas podem ser solicitadas pelo engenheiro de serviço da Fazenda do Brasil para serem executadas mediante a aparição de algum erro no centro de diagnóstico. Em ajuda, ele vai abrir um manual referente ao instrumento, totalmente em português, que consultar. Você pode consultar para verificar as funções dele, caso você tenha alguma dúvida. Em relação ao gerenciador de instrumento, eu estarei abordando a parte de configuração do instrumento, mas só referente à parte do backup e a parte de manutenção de dados. Para você configurar o backup, você precisa entrar nesse menu, configuração do instrumento, acessar o menu backup, e aqui você consegue configurar o backup automático. Aqui você investindo, você seleciona a pasta que ele vai ser salvo, você pode habilitar o backup automático e a frequência e a hora que vai ser executado e quando os backups serão mantidos. Nós recomendamos fortemente que esse backup automático esteja ativado e que as cópias que ele gerar, elas sejam salvas em uma pasta fora do HD local do computador. Porque se ocorrer algum problema no computador, esses backups podem ser perdidos. Em manutenção de dados, você tem visibilidade do uso do disco rígido, você tem visibilidade do uso do banco de dados, que é limitado a 10 gigas, e você consegue fazer um backup manual, você consegue restaurar um backup, você consegue fazer limpeza da base de dados caso ela esteja sobrecarregada. Se eventualmente ele atingir quase a capacidade total, próximo de 95%, ele vai parar de fazer análise. Então, obrigatoriamente, você tem que deletar os dados mais antigos. Agora, eu vou estar mostrando aqui como que faz a criação de novos produtos. Para isso, a gente vai estar utilizando a ferramenta configurador de produtos. Nessa ferramenta, que é uma ferramenta adicional do software nova, ele vai abrir a, o, a tela, o software, que vai permitir que você faça a configuração dos seus produtos. Nele você pode criar cópias, mudar a ordem de visibilidade, criar campos adicionais para preenchimento do usuário. E tudo é feito nessa tela aqui. Caso, caso seja o Milcos FT3 esteja sendo utilizado através do FOSS Manager, essas configurações são feitas pelo FOSS Manager, mas para o que estão utilizando localmente, toda a configuração é feita por aqui. Entrando em produtos, você tem visibilidade de toda a lista de produtos do teu equipamento. Como vocês podem observar, já há alguns produtos criados aqui. Caso eu queira criar algum, por exemplo, criar o produto creme, a gente tem, dentro das pastas, a gente tem a curva base. Se eu quero criar um produto individual, por exemplo, no nosso exemplo, vamos criar o, o leite cru. Então, como que a gente faz a criação do leite cru? Primeiro, a gente acessa a pasta e seleciona o produto referente ao leite cru, que é a curva original. Feito isso, a gente clica nesses três pontinhos aqui, que é o menu de produtos, e manda criar uma cópia. Feito isso, a gente renomeia a cópia. Coloca um código e clicamos em salvar.
Feito isso, nosso produto está criado. Lembrando que, se ele estiver dentro de uma pasta, todos os produtos com as mesmas curvas que estão dentro dessa pasta estarão compartilhando o mesmo ajuste. Se eu quero ajustar ele individualmente para as características desse produto, eu preciso tirar ele de dentro da pasta, igual está os demais aqui, por exemplo, leite desnatado, integral, semi-desnatado e leite processado. Para fazer isso, eu clico nos três pontinhos e coloco mover para. Aqui, ele sempre vai mostrar para você essa tela com a regra que eu acabei de mencionar. Produtos na mesma pasta compartilham ajuste de slope intercept. Se tiver em pastas diferentes, eles terão o próprio ajuste. E se tiver fora de pasta, eles vão receber um ajuste individual. Então, no nosso caso, a gente vai ter que tirar da pasta para eles poderem receber um ajuste individual. Então, a gente vai colocar na pasta raiz. Só clicar em root e colocar mover. Pronto. O nosso leite cru está fora da pasta. E se a gente coletar os dados de referência frente a ele, quando a gente ajustar, só ele vai receber essa, essa calibração. Em configurações, aqui você consegue definir como que vai ser o preenchimento das informações. Se vai ser automático ou vai ser manual pelo operador. Se for automática, tem a regrinha aqui. É só parar o mouse em cima do campo que ele vai habilitar aqui para você verificar como que é a regra de preenchimento automático. Se for manual pelo operador, é só clicar no botão aqui e depois clicar em salvar. Você pode colocar como obrigatório o preenchimento ou não. Em diluição, você pode habilitar a diluição se você possuir a licença. E daí você monta a regra referente a essa diluição para ele calcular automaticamente. Opções de armazenamento referente a desenvolvimento de curva e que precisa ser verificado os dados de replicata para ver se não está tendo problema de amostragem nem nada relacionado. Em parâmetros de medição, aqui você consegue configurar, perdão, a, como que vai ser feito a, o bombeamento do respectivo produto. Alguns já estão pré-definidos, como por exemplo leite cru, porém aqui é completamente editável. Lembrando que essas configurações são editáveis, porém elas têm que ser seguidas com base nas informações da nota de aplicação respectiva a cada produto, porque isso, as modificações aqui vão alterar o tempo de análise, vão alterar a forma que vai ser bombeado, e se for um produto, por exemplo, se for utilizado um produto de alta viscosidade, e você fizer as configurações incorretas de bombeamento, você pode causar obstruções, problemas de repetibilidade. Então, sempre tome bastante cuidado com essas configurações e seguir as informações referentes na de aplicação. Aqui, em número de replicados de medição de amostra, ele está configurado para ser feito uma. O que isso significa? Que ele vai fazer uma replicata, mas nessa replicata contém 40 subamostragens. Se for de interesse manter o mesmo padrão que era antigamente no FT1 e FT2, é somente necessário marcar duas replicatas, para ele fazer duas replicatas, então mostrar o resultado médio. Lembrando que dessas duas, cada uma vai fazer 40, então um total de 80 subamostragens, vai ocupar um pouquinho mais espaço na base de dados do equipamento. Feito qualquer dessa alteração, é só clicar em salvar. Voltando rapidamente ao início aqui da tela, a última função que eu vou estar abordando nessa demonstração é referente à ordem de exibição. Aqui em ordem de exibição, você consegue alterar a ordem que os parâmetros vão ser apresentados na tela principal. Aqui você simplesmente clica no parâmetro e arrasta ele, indicando qual é a ordem da sua preferência. Quaisquer dúvidas adicionais, por favor, acionem o suporte de serviços da Foz do Brasil para ser esclarecido e auxiliado caso tenha alguma dúvida no processo. Espero que tenha
auxiliado essa demonstração. E, e qualquer dúvida, novamente, por favor, é só entrar em contato com o suporte da Festa do Brasil. Muito obrigado.